Gálatas 5, do 13 ao 26. Acompanhem comigo, quem está acompanhando. Quem não, presta atenção na minha leitura. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela Tua palavra. Nesse momento a gente quer ouvir a Tua voz, Pai. A gente, talvez alguns aqui nem chegaram aqui hoje nem sabendo que a gente ia fazer isso. Mas a nossa ideia, Senhor, é refletir a respeito da vida que o Senhor nos deu. E assim percebemos que não há lugar melhor para nós estarmos do que com uma vida centrada na Tua vontade, Senhor. E por isso a gente quer que o Senhor fale com a gente, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos mostre como que o Senhor quer que a gente viva. E que a gente faça isso para a glória do Teu nome. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Talvez uma das coisas que os homens mais procuram na vida é um sentido para viver. A gente vive o tempo todo buscando um significado para a nossa vida. Quando acontece uma grande tragédia, ou acontece uma catástrofe de grandes proporções assim na natureza, um terremoto, um tsunami, que tem aquele monte de morte, ou então quando alguém próximo da gente morre, um amigo, um pai, mãe, a gente começa a refletir se de fato existe sentido viver. Será que de fato faz algum sentido a gente viver, a gente ter uma vida, a gente estar nesse mundo? Será que as coisas de fato têm algum sentido? E daí, um dos lugares onde o homem vai mais procurar um sentido para a vida é numa espiritualidade. Isso porque o homem é, por natureza, um ser espiritual. Mas a espiritualidade, normalmente, ela oferece para o homem justamente aquilo que ele procura: sentido. Então, a gente vê, por exemplo, diversas religiões, e na maioria, as religiões estão muito ligadas com a espiritualidade, e todas as religiões, elas oferecem um sentido para você viver, né? Quando eu estava escrevendo e pesquisando sobre isso, né? Até o ateu tem espiritualidade. Depois você pode procurar lá um livro que chama A Espiritualidade do Ateu. O ateu, por ele ser um homem e ter essa natureza espiritual, ele também tem uma espiritualidade. Só que a espiritualidade dele busca significado em coisas que não são Deus. Normalmente na religião se busca em Deus, e nos mais diversos deuses. A espiritualidade que a gente está falando aqui hoje é uma espiritualidade cristã, porque a gente é cristão
e a gente entende que o cristianismo nos dá um sentido para viver. Se você for procurar o conceito de espiritualidade no dicionário, na internet, você vai achar alguma coisa tipo isso aqui. A espiritualidade é a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível. O que isso quer dizer? É buscar um sentido além daquilo que a gente consegue enxergar, além daquilo que a gente consegue tocar. É buscar um sentido em algo maior que nós. Essa é a ideia. E a ideia é que essa procura, ela tem uma conexão direta com a nossa forma de viver, com as coisas que a gente faz. Então, a espiritualidade em geral, ela não oferece apenas um significado, mas ela oferece um estilo de vida. Ela oferece para a gente, além de um sentido, uma forma pela qual a gente deve viver. E quando a gente fala de uma espiritualidade cristã, a gente está falando em uma vida que é pautada pelo Evangelho, ou seja, pela palavra de Deus, pela Bíblia, que vai nos dar um sentido e vai nos mostrar como nós devemos viver. E como que é? Imitando a Jesus Cristo. Então, na espiritualidade cristã, além da gente ganhar um sentido, e esse sentido no cristianismo é o próprio Deus, porque a gente acredita que a vida é por causa de Deus. Foi Deus que nos deu para glorificarmos a Ele. Ele nos dá uma vida onde o propósito final é Ele mesmo. É essa a ideia. Então a gente agora tem um significado, que é viver isso para o qual Deus nos criou. E a gente tem um estilo de vida, que é o estilo de vida de Jesus. Tá? Então, como eu disse, a gente entende que o sentido da vida é o próprio Deus, porque nós fomos criados para adorá-lo. E Jesus Cristo, que é esse próprio Deus, Ele viveu plenamente aquilo que Deus quer que eu e você vivamos. Tá? Mas a minha pergunta para você, dentro disso, é como eu e você, a gente pode viver uma espiritualidade de tal forma que a gente contagie as pessoas que estão à nossa volta. A gente está numa série onde a gente está vendo uma vida contagiante, ou seja, uma vida que faz tanto sentido para a gente, que as outras pessoas são contagiadas com isso. A gente já passou pela mente contagiante, a gente já passou por um coração contagiante, por uma atitude contagiante, força contagiante, a última que a gente teve, e hoje a gente vai falar sobre uma espiritualidade contagiante. Então, o que eu quero apresentar são maneiras da gente manter a nossa espiritualidade contagiante. A forma que a gente vive isso, uma forma que a gente viva isso e contagie as pessoas com a nossa forma de nos relacionarmos com o transcendente, com aquilo que a gente não consegue ver, com aquilo que não está tangível, que não está ao nosso alcance físico. Ok? Então, como que a nossa forma de viver pode atrair outras pessoas para viver o mesmo que nós? Como nós podemos levar outras pessoas a encontrarem o sentido da vida em Deus? Lembra, eu comecei dizendo que todas as pessoas, ou talvez o que mais incomoda a humanidade, é encontrar um sentido para viver. A questão é, eu espero que a maioria aqui já tenha encontrado esse sentido. A questão é como que eu vivo isso de maneira que outras pessoas também encontram, tá? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para você a respeito de uma espiritualidade contagiante é que uma espiritualidade contagiante é aquela que é livre. Uma espiritualidade que é presa, ela não contagia as pessoas.
uma espiritualidade que vai contagiar as pessoas, é uma espiritualidade que liberta, que é livre. Eu estou dizendo isso porque normalmente as pessoas agem em dois extremos no que diz respeito à espiritualidade. O primeiro extremo é o extremo do legalismo, ou seja, eles vão em busca de um sentido e chega lá numa espiritualidade, né, numa religião, que normalmente é isso que acontece, as pessoas vão até uma religião e chega lá, eles recebem um conjunto de normas, regras, leis a serem seguidas. Mas isso não é libertador, isso prende, porque você não mais vive da maneira como você quer. Você agora tem que viver preso àquele conjunto de regras. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a obediência a esse conjunto de regras, ou esse legalismo, é o que vai fazer com que essa pessoa alcance o sentido, alcance salvação. É através de uma vida pautada em regras que ele vai poder salvar a si mesmo. Então essas pessoas normalmente elas vão passar a seguir essas leis à risca, acreditando que se eles não fizerem isso, eles não vão ser salvos. Um outro grupo, que eu disse que são dois extremos, esse é o extremo de alguém que acha que se ele viver dessa forma, ele vai ser salvo, ele vai ter sentido. O outro extremo é o seguinte: ele acredita que ele não precisa se preocupar com regras. Ele acredita que de fato não há nada que ele possa fazer para ser salvo. E com isso, ele fala, já que não adianta mesmo, eu vou viver do jeito que eu bem entender. Eu não sigo a lei porque não é a lei que me salva. E daí eu vivo de qualquer forma. Um extremo é, eu sigo as leis, porque se eu segui-las eu vou ser salvo. O outro extremo é, a lei não salva, então eu não sigo regra nenhuma, eu vivo do jeito que eu quiser, e se for para ser salvo, eu vou ser. O que eu quero que você perceba é que nenhum desses dois aspectos representa de fato a liberdade que Cristo nos dá. Paulo, o apóstolo Paulo, ele que é o autor desse texto que a gente acabou de ler na carta aos Gálatas, tá? Ele está escrevendo a um grupo de cristãos que tem dois tipos de pessoas lá. Na verdade tem vários tipos de pessoas, mas você tem dois grupos de pessoas ali que estão agindo de maneiras muito parecidas com esses extremos que eu acabei de dizer. Um desses grupos é a comunidade judaica que estava ali, ou seja, na verdade não é uma comunidade judaica, mas cristãos que tiveram origem no judaísmo e agora se converteram ao cristianismo. E o outro grupo era um grupo que vinha de uma origem pagã, ou seja, pessoas que adoravam outros deuses, pessoas que não estavam preocupados com as leis dos judeus, porque eles foram apresentados ao Evangelho de Cristo, um Evangelho que você não precisa seguir a lei para ser salvo. E Paulo está escrevendo para eles, por quê? Os judeus acreditavam que Paulo estava deixando a coisa muito solta, falando assim, vocês não precisam seguir a lei. E daí Paulo está escrevendo para esse grupo, falando a respeito de como Cristo nos liberta, inclusive nos liberta da lei. Só que tinha um outro grupo que tinha se achegado aos cristãos através da graça, que estavam vivendo de uma maneira que eles não entenderam bem a liberdade que Cristo proporcionou a eles. E eles estavam vivendo da maneira como eles queriam. O que eu quero que você perceba é que uma espiritualidade que nos leva a um conjunto de regras, que nos leva a viver com medo
de não conseguir seguir essas regras, uma espiritualidade que nos leva a um legalismo, não é uma espiritualidade atrativa, não é uma espiritualidade contagiante. Ninguém quer sair de uma vida onde se faz o que quer e passa agora por uma vida onde é tudo regrado. Ninguém quer viver isso. Isso não é contagiante. Mas por outro lado, uma espiritualidade que não nos transforma, uma espiritualidade que não muda quem nós somos, também não é atrativo. Por quê? Agora eu vou viver uma espiritualidade, agora eu me denomino espiritual, me denomino um cristão, mas continuo vivendo exatamente como eu vivia antes. Também não contagia, porque para que eu vou ser cristão se eu vou viver da mesma forma como eu vivia antes? Daí Paulo vem e fala assim: a vida cristã é uma vida que nos dá de fato liberdade, porque ela nos livra da escravidão da lei. Mas essa liberdade, ela não é para que a gente abuse dela. Essa liberdade, ela nos livra da culpa do pecado, mas ela também nos livra da motivação para pecar. A gente, ao mesmo tempo que nós fomos libertos da lei, nós fomos libertos daquilo que nos faz pecar, inconsequentemente, aquilo que nos motiva a pecar. Nós não somos mais obrigados a pecar. Cristo nos libertou. E a gente já falou várias vezes sobre isso, aquela natureza pecaminosa, ela não existe mais, porque ela morreu e nós recebemos uma nova vida em Cristo. Por isso nós somos livres. Nós somos livres porque agora, por mais que a gente não consiga seguir a lei, Deus não cobra isso mais de nós, porque Jesus já viveu a lei. Mas por outro lado, não é porque Ele não nos cobra a lei que eu vou viver pecando, porque isso vai mostrar exatamente que eu não fui liberto da motivação pela qual eu peco. Eu continuo sendo motivado a pecar. Então uma espiritualidade que apresenta um conjunto de regras não contagia ninguém. Mas uma espiritualidade que não transforma vida também não contagia ninguém. A espiritualidade que contagia é a espiritualidade que de fato é livre. É livre da culpa e é livre da motivação do pecado. É isso que é uma espiritualidade contagiante. Eu e você, nós estamos livres da lei como um modo de conquistar mérito diante de Deus. Mas a lei, ela ainda continua sendo a forma que nós temos para agradar a Deus, aquele que nos libertou. Então, eu vivo a lei não mais para ser salvo, eu vivo a lei porque eu amo aquele que me libertou. Muda toda a ótica. E isso me faz livre, porque eu não sou obrigado a viver a lei. Eu vivo a lei porque eu quero agradar aquele que me salvou. Isso é uma espiritualidade que contagia. Uma segunda coisa a respeito de uma espiritualidade contagiante é que uma espiritualidade contagiante é aquela que mostra o Espírito que vive em nós. Ou seja, uma espiritualidade contagiante é aquela que deixa claro para as pessoas que a gente tem um Espírito vivendo em nós, habitando em nós. Aí no verso 16 e verso 17 do texto que a gente leu, Paulo, ele vai convocar aquelas pessoas a andar pelo Espírito. Ou seja, o que Paulo queria? Ele queria que a vida das pessoas fosse dirigida
pelo Espírito de Deus. Quando Paulo fala assim, andar no Espírito, ele está falando de uma coisa que é contínua e que é um ato natural. Por exemplo, você ao andar, você não pensa, é algo natural o seu andar. Você não fica pensando assim, vou colocar o pé aqui, agora vou colocar o pé aqui. Não, é um negócio natural. É um negócio que você faz contínuo, você não precisa, a não ser que você está com uma dor, alguma coisa, mas se você está bem, você faz isso continuamente, sem pensar, sem raciocinar para fazer. O que Paulo está falando para os Gálatas é exatamente isso: ande pelo Espírito. Ou seja, a vida que o Espírito faz você viver, que ela seja natural, que seja algo que você não precisa forçar, que você não precisa pensar para fazer, que seja uma coisa contínua. Viva dessa forma, porque assim as pessoas vão ver que está evidente que você é diferente, que você teve a sua vida transformada. Só que daí Paulo, no versículo 17, ele vai falar que tem um problema nisso. Por quê? Ele está falando assim, ande pelo Espírito, ok? Só que ele está falando assim, apesar de você poder andar pelo Espírito, dentro de você está acontecendo uma luta. E essa luta só vai deixar ficar evidente para as pessoas que é o Espírito que está, se o Espírito for o vencedor dessa luta. Se ele não vencer, vai ficar evidente que você não está andando pelo Espírito, tá? Paulo vai dizer aí no versículo 17, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ou seja, essa luta que acontece dentro de nós é uma luta da carne contra o Espírito, tá? O que é a carne? A carne é a natureza humana. É justamente aquela natureza pecaminosa que nos leva constantemente a pecar. São os nossos desejos humanos da nossa carne, que muitas vezes são o que dirigem a nossa vida. Ou melhor, muitas vezes não. Todos aqueles que não têm o Espírito habitando dentro de você, eles só vivem pautados por essa natureza, pela carne. Essa luta, ela só existe naqueles que já receberam o Espírito. Se você ainda não recebeu o Espírito, você não tem essa luta acontecendo dentro de você. Essa luta, ela só se inicia quando você entrega a sua vida a Cristo e você recebe o Espírito para habitar no seu coração. E aí sim, essas duas forças, elas começam agora a viver simultaneamente dentro de nós. Antes nós tínhamos só a carne, só a vontade humana dentro de nós. Agora nós temos o Espírito, que é exatamente uma força contrária a essa natureza. Você já viu o desenho e você já viu lá aquela ilustração do anjinho aqui falando e o diabinho aqui desse lado, né? Que um fica tentando falar o que você deve fazer e o outro fala que isso é melhor, que o outro é melhor. Essa ilustração é uma mentira para aquele que não é cristão. Isso não existe para aquele que não é cristão. Porque para aquele que não é cristão, aquele que não entregou a sua vida a Cristo, só existe o diabinho. Porque não tem uma força tentando fazer você fazer o bem, você viver de acordo com a vontade de Deus. Não existe. Essa força só existe dentro daquele que é cristão. Talvez até exista um remorso em fazer coisas que você sabe que é errado. Existe uma questão moral que nos leva a entender o que é certo, o que é errado, de acordo com a sociedade. Mas isso não vem de Deus. Ou melhor, até vem, mas não dentro de nós.
vem no governo de Deus sobre todas as coisas, mas não no governo dele na nossa vida. Então, aquela ilustração, ela é verdade, mas só para aquele que é cristão. Dentro do cristão, de fato, tem aquelas duas coisas. Só que nem é o diabo, somos nós mesmos, a nossa natureza humana. E o outro, o anjinho lá, seria Deus. O diabinho é nós mesmos, somos nós mesmos. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Dentro dessa luta existente dentro de nós, quem sempre tem que sair vencendo para que fique evidente que nós estamos andando pelo Espírito, é o Espírito. Se a carne ganhar, não vai ficar evidente para as pessoas que a gente anda pelo Espírito. Até porque nós não vamos estar andando pelo Espírito. A gente vai estar vivendo de acordo com os nossos desejos, de acordo com as nossas vontades. E sabe qual que é o problema? É que muitas vezes a gente vive uma espiritualidade, e eu falo a espiritualidade cristã mesmo, até porque eu acredito que por mais que a gente aqui não esteja só entre pessoas da nossa igreja, a maioria aqui deve se denominar cristão. A gente está no país de maioria cristã. Só que o problema é que essa espiritualidade cristã que a gente vive no nosso país, a maioria não se acha pecador. A maioria não reconhece que é pecado. Pelo contrário, a gente só consegue enxergar aquilo de bom que a gente faz. A gente só acha que a gente faz coisa boa. E por isso a gente não é pecador. Esse é muitas vezes o problema da nossa espiritualidade. Por exemplo, quando a gente morre, quando alguém morre, todo mundo vai para o céu, né? Aí você vê lá, cuida de mim aí de cima, né? Tal. Todo mundo vai para o céu quando morre, né? É justamente porque a gente acha que as pessoas não são pecadoras, que nós não somos pecadores. A gente acha que a gente vai morrer e a gente vai para o céu também. Assim como o nosso amigo, nossa mãe, nossa tia, nossa avó foram. E estão lá cuidando da gente. Isso é uma mentira. Nós somos pecadores. E só vai para o céu aquele que de fato receber a Cristo e tiver o Espírito andando, vivendo dentro de você. É só esse o que vai para o céu. O problema é que a gente não se percebe como pecador. A gente não gosta de ser pecador, de ser uma pessoa que não presta. Muitas vezes é fácil achar no outro o pecado, apontar para o outro. Eu quero que você perceba que se você de fato é um cristão, você não vai ficar à vontade suprindo os desejos da sua carne. Se você supre os desejos da sua carne e não sente o incômodo, cara, você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Porque aquele que vive uma espiritualidade genuinamente cristã, ele tem uma guerra dentro de si. E por mais que a carne ganhe de vez em quando, é de vez em quando. Por mais que a carne ganhe, isso te incomoda. Isso não faz você deitar tranquilo no seu travesseiro. Isso não faz você se achar digno da salvação que Deus te dá. Se você está vivendo pela carne, está tranquilo com isso, cara, você está indo para o inferno. Toma cuidado. Porque o espírito e a carne, eles não vivem de maneira harmônica dentro de nós. E quando a carne ela ganha, o espírito se incomoda. E isso te incomoda. Aquele que de fato vive no espírito, ele não vai se sentir bem com as obras da carne.
daí a gente chega no terceiro ponto. Uma espiritualidade contagiante é aquela que tem resultados práticos. É aquela, como a gente viu no ponto anterior, que está evidente que o Espírito mora em você, mas essa evidência é justamente porque agora você pratica as coisas que o Espírito te conduz a fazer. Você não é apenas alguém que crê, mas alguém que vive de fato aquilo. É alguém que foi transformado, é alguém que foi mudado por conta dessa sua espiritualidade. A gente viu lá que o conceito de espiritualidade fala que a nossa espiritualidade dirige a nossa forma de viver. E esse é justamente o que a Bíblia fala a respeito da nossa fé. A nossa fé, ela dirige a nossa forma de viver. Por quê? Porque a nossa fé é em Jesus Cristo e a gente entende que Ele nos chamou justamente para seguir o seu exemplo. Então Ele está nos dando um estilo de vida, uma forma como a gente deve viver. Então, a gente pode dizer que aquilo que a gente faz reflete exatamente aquilo que a gente acredita, qual que é a nossa espiritualidade. A vida cristã, ela só possui uma espiritualidade contagiante porque fica evidente através das nossas ações quem é o Espírito que habita em nós. Porém, como a gente viu lá no outro ponto, existe essa luta interna, e essa luta, ela evidenciará quem é o vencedor justamente por aquilo que a gente pratica. Ou seja, se a gente pratica as obras da carne, quem está ganhando é a carne. Se a gente pratica o fruto do Espírito, que Paulo vai mostrar aqui para a gente, quem está ganhando é o Espírito. E como que Paulo vai nos ajudar, então, através desse texto, a identificar quem é que está ganhando dentro de nós? Tá? Paulo vai elencar uma lista aí, com 15 elementos práticos, tá? Essa lista começa no versículo 18, tá? E daí ele vai dar a lista das obras da carne, e depois ele, a partir do versículo 22, ele vai dar a lista daquilo que é fruto do Espírito, tá? Para começar, então, ele vai falar sobre 15 elementos da carne. E esses 15 elementos não quer dizer que são só isso que a carne faz. A carne faz um monte de coisa, até porque Paulo termina falando assim, além dessas 15, outras coisas semelhantes. Tá? Mas com essa lista a gente pode ter uma ideia de como a gente pode avaliar quem é que tem vencido a luta em nós, tá? E Paulo, desses 15 elementos, ele vai separar, a gente pode separar isso da seguinte forma, presta atenção aqui, ó, nisso, ó. Os 3 primeiros elementos que Paulo fala tem a ver com sexo. O sexo, da maneira errada, é uma obra da carne, e ele vai falar 3 elementos, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Os 2 seguintes que Paulo fala tem a ver com falsos deuses, tem a ver com a nossa religião, com a nossa religiosidade. 8 elementos depois tem a ver com relacionamento entre pessoas. E os 2 últimos tem a ver com bebida. Paulo está falando sobre essas coisas. Não são só essas coisas, mas, e ele fala que são coisas semelhantes, mas essas coisas vão abordar a nossa vida em vários aspectos, e se a gente for pensar, quase que integralmente, tá? Então a primeira coisa que Paulo fala, as 3 primeiras aí sobre sexo: imoralidade, impureza e lascívia, tá? Que a gente pode também, algumas outras versões traz um pouquinho diferente isso daí. Se você for pensar, você fala assim, mas isso daí é tudo a mesma coisa. É quase, mas não é. Imoralidade, algumas versões vai trazer aí como prostituição. O que é prostituição?
Quando a gente pergunta o que é prostituição, vem na nossa cabeça alguém que faz sexo em troca de algo, em troca de pagamento, de dinheiro, em troca de um benefício para si. Mas prostituição não é isso. Prostituição ou imoralidade são relações sexuais ilícitas. Qualquer relação sexual que estiver fora do padrão de Deus é prostituição, é imoralidade. Ou seja, você faz sexo fora do casamento? É prostituição, é imoral diante de Deus. E fora do casamento você faz sexo antes de você se casar? Prostituição. Você faz sexo casado, mas com outra pessoa que não é seu marido ou sua esposa? Prostituição, imoralidade. Porque a relação sexual lícita é casado e com seu esposo ou com a sua esposa. Tudo que foge disso é ilícito, é prostituição, é imoralidade. Então, se você não é casado e tem uma vida sexual ativa, você se prostituiu. É essa a ideia. Daí, ele vai falar sobre impureza. O que é impureza? Práticas e relacionamentos sexuais não naturais. Ou seja, sexo fora daquilo que Deus naturalmente fez para ser. Ou seja, um homem e uma mulher. Dois homens e uma mulher. Impureza. Duas mulheres e um homem. Impureza. Um homem com homem. Impureza. Mulher com mulher. Impureza. Homem com cachorro. Impureza. Tem gente que gosta, né? Mas é impureza. Porque Deus não criou para ser assim. Existe uma forma natural. E só é puro se for dessa forma. E daí tem ainda mais um último, ainda dentro do sexo, que é a lascívia ou a indecência. Ou seja, é uma sexualidade descontrolada. Vale tudo, né? O que me dá na vontade eu faço, o que me dá na telha eu faço, a hora que eu bem entender, né? Daí você assiste lá as séries, você assiste as novelas, você assiste os clipes musicais. A gente está vivendo numa sociedade que foi entregue à indecência, porque é descontrolado o sexo, é descontrolado. A gente não pode se entregar a isso. Você está se entregando a isso, quem está ganhando. Isso é, se você tiver o Espírito. Se você não tiver o Espírito, você só está entregue à sua carne. Você não vai viver diferente disso mesmo, tá? Agora, se você tem o Espírito dentro de você, e você está sendo entregue a isso, quer dizer que quem está ganhando a luta dentro de você é a carne. Daí ele vai falar sobre duas outras coisas, que é a idolatria e feitiçaria, que tem a ver com a adoração e a prática religiosa que não está direcionada ao Deus, a Deus, ao Deus real, ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia. Toda prática religiosa que não está direcionada para Deus, ela é idólatra. Toda feitiçaria não pode estar direcionada para Deus. Se você tem vivido a sua vida de forma que outras coisas que não são Deus têm sido a coisa mais importante para você, você é um idólatra. Se o seu emprego é mais importante do que Deus para você, você é um idólatra. Se seu filho, sua esposa é mais importante do que Deus para você, você é um idólatra. Se
coisas que você gosta de fazer são mais importantes para você do que Deus, você é um idólatra. Você está deixando a carne vencer. Daí ele vai falar sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Tudo isso são formas que a nossa carne usa para destruir relacionamentos. A nossa forma de relacionar, de se relacionar com o outro. E daí Paulo dá uma lista gigante de coisas que destroem o nosso relacionamento. E por último, ele vai falar sobre bebedices, e aí na versão que eu li, acho que está glutonarias, mas em algumas versões traz orgias, tá? Bebedices e orgias, bebedices e glutonarias, tá? Quando a gente fala de orgia aqui, não é sexo mais. Paulo falou sobre sexo lá atrás, nas primeiras coisas. Agora, Paulo não está falando de orgia sexual, até porque a orgia, o sentido dela não é de fato sexual. Orgia ela está ligada com substâncias que trazem prazer. Ou seja, a bebida traz prazer, a comida traz prazer, e por isso que na nossa tradução, a revista atualizada, está como glutonarias, porque são substâncias que trazem prazer para o homem. Ou seja, ele está deixando que a carne dele o leve a comer tanto, simplesmente para sentir prazer com isso. E as bebedices é de fato a bebida alcoólica. Então Paulo está falando sobre duas questões aqui que está ligado com o nosso prazer, o prazer da nossa carne. Infelizmente, a gente está muito entregue a isso. A gente vê os adolescentes aí, 14, 15 anos, envolvidos demais com bebida alcoólica. Isso nem socialmente é aceito. Porque a nosso país, menores de 18 não bebe. Não deveria, né? É crime, inclusive, você dar bebida para um menor de 18 anos. Então nem socialmente isso é aceito. E muitas vezes adolescentes que se dizem cristãos, com pais que são cristãos, estão extremamente envolvidos com a bebida alcoólica. Daí fala, não, mas a Bíblia não condena, é por isso que eu bebo. Tá bom, mas a questão é que adolescente não bebe por simplesmente um pouquinho. Adolescente bebe para ficar ruim. E isso é pecado. Já seria pecado só o fato de você beber, porque você não pode beber na lei do nosso país. Só que você não está bebendo. Os adolescentes estão bebendo e não estão bebendo pouco. Eles estão envolvidos em bebedices. Isso é a obra da carne. Tem adolescente cristão que faz isso. Tem pai cristão que incentiva o filho, inclusive, a fazer. Isso é obra da carne. É uma evidência. Mas antes fosse só a bebida. A gente está hoje aí, está na moda aí o narguilé. Outra coisa, que é uma substância simplesmente para trazer prazer, que faz mal. Mas pior, eu estou falando aqui das questões aí que estão em alta entre jovens e adolescentes, mas tem muito adulto. E muitas vezes a gente cai nesse erro, que
está comendo apenas pelo prazer, apenas para esbanjar. Depois da internet ainda, onde a gente ainda consegue postar a foto do nosso prato, mais ainda, né? Porque além do prazer de saborear a comida, a gente ainda tem o prazer de mostrar para os outros que a gente está comendo. Piorou ainda. Então não é só coisa que não é socialmente aceita, que ninguém critica o outro por comer, mas às vezes a gente está até comendo simplesmente para satisfazer a nossa carne, para evidenciar que quem está ganhando dentro de nós é a nossa carne, não é o Espírito. Minha pergunta para você é: será que a sua vida não está sendo pautada em atitudes como essa? E se tiver, é a carne que tem vencido, o Espírito não tem vencido. E sabe o que é a pior coisa de tudo isso? Está no versículo. Deixa eu achar. Versículo 21, final do versículo 21. Diz assim: que quem está vivendo a vida desse jeito, sabe o que vai acontecer? Não herdarão o reino de Deus. Quem faz isso é uma evidência de que não vai para o céu. Quem está vivendo assim é uma evidência de que o seu futuro é no inferno. E daí Paulo vai falar: mas o fruto do Espírito. E ele vai dar uma outra lista, que a gente não vai entrar detalhadamente nela. Mas Paulo, ele está querendo comparar. Ele está falando assim: ó, você está vivendo daquele jeito, quando você tinha que viver assim. O que Paulo está falando é o seguinte: o resultado prático da sua vida como cristão não pode contradizer aquilo que é o Espírito que faz frutificar na sua vida. A sua vida não pode ser uma contradição com aquilo que o Espírito produz. Paulo, ele está tentando nos fazer perceber que o resultado prático da nossa vida é viver de acordo com o Espírito. Paulo, ele quer que a gente olhe para a nossa vida e mostre o que a gente está revelando. A gente está revelando mais domínio da nossa carne ou do nosso espírito? Por último, uma espiritualidade contagiante é aquela que gera renúncia. Paulo vai terminar esse bloco aí de pensamento dele, nos versos 24 e 25, dizendo que aqueles que vivem uma espiritualidade contagiante, eles precisam crucificar a sua carne. Ou seja, a gente precisa matar a nossa carne. E não só a nossa carne, mas a gente precisa levar junto as nossas paixões, os nossos desejos. Mais do que lutar contra o pecado, mais do que deixar de fazer coisas que não agradam a Deus, eu e você, nós precisamos nos esforçar para acabar com aquilo que nos motiva a pecar. Nós precisamos nos esforçar para acabar com as nossas motivações que nos levam até o pecado. O que Paulo está falando assim: não adianta um simples legalismo. Não adianta você falar assim: ó, você não pode fazer todas essas coisas, e você viver a sua vida se esforçando para não fazer, mas continuando com todos os desejos dentro de você. Não adianta.
porque isso não é liberdade. O que Paulo está falando é: você não pode viver de maneira legalista, apenas deixando de fazer o que não pode. Você tem que viver de tal forma que você nem sente mais desejo, porque você sabe que ali não tem nenhum benefício para você, porque você sabe que essas coisas não agradam ao Deus que te libertou. Agora a gente está livre. A nossa natureza carnal, ela morreu. Ela morre juntamente com Cristo lá na cruz. Cristo morreu a nossa morte. Nós fomos mortos juntamente com Cristo naquela cruz. A nossa natureza humana foi morta lá. E aí a gente ganha uma nova vida. E é por isso que a gente pode viver sem esse desejo dentro de nós. É por isso que nós podemos mandar esses nossos desejos embora, crucificá-los, crucificar a nossa carne, matar, de tal forma que vai ficar evidente para as pessoas de que o Espírito ganhou de uma vez por todas. Cristo morreu na nossa morte. Nós temos uma nova vida. E por isso, todos os dias, você tem que mortificar a sua carne. Quando você for colocado diante de situações para satisfazer os desejos da sua carne, o que você tem que fazer é matá-la. Não deixá-la viva dentro de você. Porque isso já foi morto com Cristo na cruz, para que a gente pudesse viver a vida de Cristo, para que a gente pudesse viver uma espiritualidade que faz com que a nossa vida seja na direção do Espírito. Talvez você esteja sem um significado para a sua vida. Talvez você não encontra razão para tudo isso daqui. Você não encontra razão para continuar vivo. Você não encontra razão para ter nascido. Talvez você não consegue encontrar razão para você existir. E eu quero que você saiba que Deus nos dá um significado. Deus nos dá um motivo para a gente existir. A espiritualidade cristã nos mostra o sentido pelo qual nós vivemos. Mostra que todas as coisas têm um propósito. E Deus quer que isso é que paute a nossa vida. Ele quer que nós vivamos de acordo com o exemplo do nosso Salvador Jesus. A banda pode vir vindo aqui, por favor. Deus quer que a gente vive de tal forma que fique evidente para as pessoas que nós fomos libertos. Ele quer que a gente viva de tal forma que fique evidente para as pessoas que tem algo dentro de nós que elas não têm. Mesmo que elas não entendam o que seja isso, mas Deus quer que as pessoas percebam que nós não somos iguais a todo mundo. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele resulte em uma vida prática. Ele não quer um relacionamento em que a nossa vida não é transformada. Deus, Ele quer que a gente viva uma vida que frutifique. Ele quer que todos os dias a gente renuncie à nossa vontade, o nosso desejo. E talvez a gente não vá conseguir se livrar disso enquanto a gente estiver aqui. Mas a nossa função é todos os dias
desejo, não nos entregar a Ele. Você vai ter desejo de fazer sexo antes do casamento, fora do seu casamento, talvez, ou com certeza, mas você tem que matar essa vontade todos os dias que ela aparecer. Você vai ter vontade de sair, curtir, beber todas, vai, mas você tem que matar isso quando isso aparecer dentro do seu coração. Você vai ter vontade de adorar outras coisas, de colocar outras coisas como prioridade na sua vida, vai, mas você vai ter que matar esse seu desejo, porque essa não é a vida que Deus propõe para nós, essa não é a vida que Jesus viveu, uma vida que foi entregue totalmente à vontade de Deus. É isso que uma espiritualidade contagiante vive. O que vai contagiar as pessoas é perceber que você não é a prioridade para você mesmo, que você vive uma vida que está totalmente entregue a Deus, porque uma vida mais ou menos, tem um monte de gente vivendo aí e ninguém quer viver. Uma vida cheia de regras, tem um monte de gente vivendo e ninguém quer. Uma vida onde você pode fazer o que quer, a maioria das pessoas vivem, e isso não é contagiante, isso não é atrativo. Uma vida contagiante é aquela que vive o que Deus propõe. Por isso deixa Ele te levar mais fundo, deixa Ele te tirar da superficialidade, deixa Ele te transformar por completo, deixa Ele mudar quem você é por inteiro, deixa que fique evidente que é o Espírito que vence essa luta, que é travada todos os dias dentro de você, e que a presença de Deus em nós possa transformar